Olá pessoal, bom dia, seja muito bem-vindo a mais uma aula do site A Vaga é Minha. Aqui é o professor Zeca, dá bom dia pro Zeca. E hoje a gente vai ver como resolver problemas de movimento uniforme ou movimento retilíneo uniforme. Não é igual, mas os dois problemas a gente resolve da mesma maneira, tá? A única diferença é que o movimento uniforme ele não especifica a trajetória e o retilíneo uniforme especifica. Esse é o movimento mais simples que tem, né? É o movimento, lembra? Uniforme significa que a rapidez com que o corpo se movimenta é sempre a mesma, ele vai com velocidade constante. Então eu tenho um objeto, né, que se move aqui com uma velocidade constante, ok? Na verdade eu tenho que conhecer, para resolver esses problemas, três conceitos, né? O de posição, o de velocidade e o de tempo. Só isso, né? Tempo é aquele óbvio que a gente já tem na nossa cabeça. Tempo, né? Até definir uma coisa complicada, mas todo mundo sabe o que é tempo. Passou 1 segundo, passou 2 segundos, passou 10 segundos, passou 20 segundos. Posição é definida a partir de um referencial. Existe o ponto zero, que é o meu referencial, e em física a gente faz uma reta, né? E a gente escolhe um lado para ser positivo. Galera, esse zero aqui, ó, seria o nosso ponto de referência, o nosso referencial, é o que existe nas BRs, né? Lá no começo da estrada o cara põe o zero, daí ele vai medindo a distância a partir do zero, daí ele põe lá, marco 10 km, 20 km, 40 km, 100 km. Então a posição vai ser definida sempre a partir desse referencial. E posição, ó, cuidado, né? Posição é o lugar que o corpo está. E não quanto que ele anda. Posição é onde eu estou. Ó, eu moro no quilômetro 200. Essa é a posição da minha casa. Se eu estiver lá parado na frente da casa, tal, quanto que eu andei? Nada. Ah, Zeca, mas não é o 200? Não, 200 é o lugar que tu está, não quanto que tu andaste. Para saber o quanto que eu andei, eu preciso de pelo menos o quê? 2 posições, né? No mínimo eu tenho que saber aonde eu saí e aonde eu cheguei. Eu preciso de 2 posições. Tem que saber mais coisa, mas não interessa agora. Então, posição é o lugar. Beleza? Tem uma hora que a gente liga o nosso relógio para observar. A gente fala assim, vou observar o movimento de um carro na BR. Quando ele passa na frente da minha casa, eu ligo o cronômetro. Na hora que eu ligo o cronômetro, eu tenho meu tempo zero, não importa que horas do dia isso é, pode ser 3 horas da tarde. Eu liguei o cronômetro ali, aquele ali é meu tempo zero. E essa posição, ela ganha um nome chique. Ela vira posição inicial. O que é a posição inicial? É a posição no tempo zero. Vamos supor que tu mora na BR e na frente da tua casa é o quilômetro 50. Na hora que passa um carro na frente da tua casa, tu liga o teu cronômetro. Então, a posição inicial desse carro é a posição 50 quilômetros. Cuidado, né? Tem gente que confunde posição inicial com zero. Zero é o meu referencial. A gente chama de origem. Mas a posição inicial é na hora que a gente liga o relógio. Na hora que ele passa pelo zero. Bom, posição vai ter umas letras que podem ser usadas para representá-lo. É comum aparecer S, de space, né? Poesia americano, tal, que o Brasil importou. E X. E até, em alguns livros, D. Esse zerinho aqui, ó, ele indica que é a posição no tempo zero. Daí o teu professor pode usar uma dessas 3 letras, tá? Eu particularmente vou usar o X, mas essas 3 letras representam posição. Daí eu já falei uma coisa para ti, né? Ó, sempre que você vai estudar física, sempre, você tem que saber o que significa as letras. Você pega, escreve as letras que aparecem nas equações que você está estudando. X é posição. E escreve, faz um resuminho. V é velocidade. T é tempo. Zeca, é óbvio, mas tem matérias que não é tão óbvio e você tem que saber. Senão não tem como você resolver um probleminha desse numa prova. Você precisa disso. Você precisa saber o que representa cada letra que aparece no problema. Dei uma mexidinha aqui para você ver, né? X, V e T. O que é cada letra? Beleza? Então, o carro está lá na posição 50 km e você vê, né? Ligou pro cara lá no celular dele. Ó. O bicho, qual é a velocidade que tá aí? O cara fala assim, estou aqui a 50 km por hora.
Então mantenha essa velocidade. Se ele mantiver essa velocidade, a gente vai ter o que a gente chama de movimento uniforme. A rapidez com que ele anda é constante. Tem vários jeitos de falar isso. A gente pode dizer o seguinte: ele percorre distâncias iguais em tempos iguais. Claro, não precisa saber muita física para matar uma questãozinha dessa. Se você se ligar, ó, aqui já está escrito tudo, ó, 50 quilômetros em 1 hora. Isso é o que o carro está andando. A cada hora ele anda 50 quilômetros. Você sabe fazer as coisas de cabeça, está anotando? Ó? Vamos imaginar assim, ó, você ligou o relógio no tempo zero. E isso eram 2 horas da tarde. Tá? 2 horas da tarde é o nosso tempo zero. Seu amigo mora no quilômetro 150. Você ligou para o cara, falou assim, ó, mantenha essa velocidade. Que horas ele chega lá? Só. Da sua casa até a casa do seu amigo tem quantos quilômetros? 100. Ele anda quantos quilômetros a cada hora? 50. Então vai dar 1 hora, 2 horas, chegou na casa do teu amigo. Beleza? Então, quando o teu cronômetro marcar 2 horas, ele chegou lá. Como você ligou o teu relógio 2 horas da tarde, ele vai chegar lá às 4 horas da tarde. Simples, tranquilo, né? A gente pode fazer uma equaçãozinha para isso, Zeca? Claro, né? Vamos falar que a casa do teu amigo é a posição final. X vai representar a minha posição final. Olha só, né? A posição final vai ser o quê? Vai ser a posição inicial mais a velocidade com que o carro anda vezes o tempo que você está medindo, não o horário. Beleza? Vezes o tempo que você está medindo. Vamos testar? O que a gente percebeu? Que o carro ia levar 2 horas para chegar lá, né? Vamos fazer então. A posição inicial era quanto? 50, é a tua casa. A velocidade do carro era quanto? 50. O tempo era quanto? 2 horas. Então vamos substituir, só para ver se ele chega realmente na casa do teu amigo, né? 50 mais 50 vezes 2. Olha só, né? Não pode errar matemática básica, não. Física, o cara tem que saber matemática básica. Aqui nessa expressãozinha numérica, a gente resolve primeiro o quê? Multiplicação e depois adição. Então aqui vai dar 100 mais 100 mais 50. Vou botar até mais devagarzinho, né? Aqui vai ficar 50 mais 100. O que dá 150 quilômetros, que é exatamente onde mora o seu amigo. Tudo bem? Então essa equação aqui é uma equação bem simples, né? Que ela me representa o quê? A posição para qualquer tempo. Então ela permite determinar a posição em função do tempo. Sempre que eu tiver a posição inicial e a velocidade, eu posso descobrir onde o carro vai estar em qualquer hora, em qualquer tempo. Tudo bem, às vezes não é tão simples, né? O que pode complicar? As unidades. A gente tem que tomar muito cuidado para que as unidades sejam iguais, nunca diferentes na hora de resolver. Vamos olhar um exemplo aqui, ó. Bom, vamos ao que interessa, né? Como é que a gente vai resolver o problema? Galera, escreve lá, ó, quando você for para a tarefa, para os seus exercícios, qual é a equação que você vai usar? Beleza? M1 só tem essa, então escreve essa. O que representa cada letra? X é posição final, é a posição que vem depois. Pode ser D, pode ser S, depende do seu professor. X0 é a posição, o quê? Inicial, é aquela no tempo zero. V é velocidade e T é tempo. Se quiser ser mais específico, fazer um bom resuminho antes de fazer os seus exercícios, faça o seguinte, escreva aqui, ó, quais são as unidades que eles podem ter. Posição pode ser em quilômetro, em metro, em centímetro. Aqui é a mesma coisa, porque é posição também, né? Velocidade pode ser em quê? Quilômetro por hora, metro por segundo, centímetro por segundo. Tempo pode ser em quê? Em horas, em minuto, em segundo. Daí quando você lê no problema, você já sabe o que aquele número se refere. Porque, ó,
cada número do problema, cada número tem que ganhar uma letra. Ok? É fundamental isso. Cada número vai ter uma letra que eu represento. E uma das tarefas, né, é a gente descobrir que letra representa cada número. Eu sei que é um negócio meio mecânico, mas não tem jeito, né? Você tem que saber isso. Tá ok? Então, vamos ler. Um ciclista passa pelo marco 20 quilômetros. Opa, quilômetros só pode ser o quê? Posição. Ou é a final, ou é a inicial, mas tem que ser posição. Com velocidade de 10 metros por segundo, velocidade ele me falou, já vou escrever aqui, ó, já sei que essa letra é V. No instante zero, no instante zero ele passou aqui, ó. Então essa é a posição o quê? Perfeito, inicial. Ok? Se ele não fala nada na questão, essa velocidade a gente vai considerar constante, tá? Se a velocidade é positiva, lembra, ele está caminhando no sentido positivo. Então a gente pode fazer um desenho, se quiser. Essa questão não precisava, né? O ciclista, que é essa bolinha, tem velocidade de 20 metros por segundo e passa no tempo zero pelo marco 10 metros por segundo, né? Pelo marco 20 quilômetros. Tudo bem? Vamos à pergunta. Letra A. A posição do ciclista no instante 2 horas. Opa, instante, anota aí no teu resumo, ó. Instante está se referindo a tempo. Sempre que ele falar instante, é instante de tempo, né? A unidade está aqui, ó, horas. Então ele quer saber no tempo 2 horas. Já que ele não quer saber o tempo, não, o tempo ele te deu, ó. O que ele quer saber, ó, é a posição. Determine a posição. Posição aqui, letra X. Aqui tem um probleminha, né? Você deve fazer isso, ó, deve colocar cada número com sua letra e depois comparar as unidades. Observe que aqui está metro, aqui está quilômetro, aqui está segundo, aqui está hora. E a gente não pode trabalhar assim. Então as unidades têm que ser todas elas iguais, né? O X eu quero saber. O jeito mais simples aqui é passar isso daqui para quilômetro por hora. Lembra, tem aquele macete, né? A gente multiplica por 3,6 e na hora que eu faço isso, ó, 3,6 vezes 10, o zero não preciso multiplicar, só ponho aqui embaixo. Aqui dá 6, aqui dá 3, né? Uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula, isso dá 36 e daí já transformei, ó, quilômetros por hora. Daí já está tudo ok. Beleza? Como é que eu vou achar o X? Não preciso nem procurar muito, né? Essa é a única função que eu tenho, é ela que eu vou utilizar. Então eu vou pegar ela aqui bonitinho, ó. X igual a x0 mais VT. A letra que eu não conheço, eu não vou substituir, eu vou deixar ela. Então o X continua. O x0 é 20, a velocidade é 36 e o tempo é quanto? 2. Ó, o x0 está aqui. O V está aqui, na unidade correta. E o tempo é 2. Não esquece, ó, primeiro multiplica, Cristo. Depois soma. Certo? Então isso aqui vai dar 92 quilômetros. A pergunta podia ser o contrário, né? Que é a letra B, ó. O instante em que... Ó, determine o instante. Agora ele quer saber o instante. Então ele quer saber o tempo. O que ele quer saber mesmo, Zeca? Lê, ó. Determine o instante em que o ciclista passa pela posição 92 km. 92 km é a posição que ele vai passar. Então é a posição final. Viu que é o inverso da outra aqui, ó. Pã. Qual é a equação que a gente usa? A mesma, não inventa, tá? A única coisa é que a letrinha que eu não conheço, eu não vou substituir. Eu vou deixar ela lá, ó. Então o X agora eu sei, é 92. O x0 é o 20. O V eu também sei. E agora eu não sei o tempo. Zeca, mas já sei que dá 2. Tá, porque eu fiz igual, né? Eu fiz igual para te perceber como é que se resolve nos dois casos. Mas normalmente aqui ele vai perguntar qual é a posição no tempo 2 e quando que ele passa pela posição 1000 e alguma coisa, por exemplo. Não vai ser igual, né? Aqui é só para você perceber. O que eu tenho que fazer primeiro? Eu tenho que deixar esse cara aqui sozinho, ó.
Então eu vou pegar esse 20 que está somando e vou passar diminuindo. 92 menos 20. Isso é igual a 36t. Claro, isso aqui vai dar que 72 é igual a 36t. E agora esse 36 que está multiplicando vai passar dividindo. Então esse tempo aqui vai ser de 36 dividido por 72 por 36, 2 horas como tinha que ser. Procura, né? A gente vai ver que toda a aulinha de como resolver problemas eu vou botar isso. Um formulário, o que significa cada letra, quais as unidades. Procura tomar isso como um hábito nos teus estudos. Toda matéria de física, faça isso, vai facilitar muito a tua vida. Principalmente na hora de resolver os problemas. Ok? Até a próxima.